Olá! O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no estado de Santa Catarina apresenta mais um capítulo do seu programa Saúde é Tudo. Toda terça-feira, às 21 horas, esperamos você para o lançamento de um novo episódio. Venha com a gente! Olá, você que nos acompanha de casa, redes sociais, internet, Facebook, enfim, que tem nos acompanhado já desde o primeiro ciclo do Saúde é Tudo, reinicia o Saúde é Tudo e este é o segundo programa do novo ciclo. E é um programa que vai tratar da automedicação e saúde e nós começamos com um questionamento: saúde combina com a automedicação? Para discutir isso, nós recebemos aqui Alessandra Boing, que é farmacêutica e também é professora do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, muito obrigada. Muito obrigada também, é um prazer estar aqui com vocês hoje para trabalhar com esse tema que é a automedicação, que é extremamente importante. Extremamente importante. As pessoas se automedicam muito, Alessandra? Então, o que a gente tem como definição, né, da automedicação, quando a gente pensa na automedicação, a primeira coisa que vem na cabeça é essa questão das pessoas irem atrás, né, e correrem à farmácia, comprarem medicamentos sem uma prescrição médica ou odontológica, mas também tem outras situações, né? Quando a gente compartilha medicamentos em casa com familiares, com amigos, com vizinhos. Eu uso algo para dormir, usa você também? Também serviu para mim, então também posso utilizar. E também uma outra situação que acaba ampliando também a partir do momento que você já teve uma prescrição anterior e você faz a reutilização dela. Você acha que a população ela tem ideia de que dentro daquelas cápsulazinhas existem uma série de componentes químicos que podem ter inúmeros efeitos colaterais, enfim, como é que se trabalha isso pelo viés da saúde pública? Como é que vocês trabalham isso na farmácia? De maneira geral, até pelos índices que a gente tem de alta prevalência de automedicação na população, que não é um caso restrito ao Brasil, isso também, esse comportamento a gente tem em outros países, é um fenômeno mundial, uma alta prevalência de automedicação. A população, ela, apesar de achar que pode haver algum risco, ela acredita que ela conhece o suficiente e com ela isso não vai acontecer. É isso né? mesmo. E aí quando a gente vai olhar os resultados, né, os dados sobre intoxicação, internação com medicamentos, a gente tem também valores altos em relação a isso, cerca de 38% das intoxicações são de medicamentos. Nossa, altíssimo, hein? São uma das principais causas de intoxicação no país, que chegam até a óbito. Então é um problema bem, bem importante, e essa questão da visualização do medicamento como a solução dos seus problemas é uma questão cultural, né? O medicamento ele tem toda uma simbologia. Então, através de uma pílula, eu vou resolver o meu problema, que seja uma dor, que seja uma tristeza, que seja qualquer problema. Isso é muito importante, porque quadros, por exemplo, quadros que poderiam ser tratados de uma outra maneira, né, ou que tem todo um conjunto, toda uma etiologia, um histórico, né, enfim, é muito comum na questão da mental, por exemplo, né, que existe todo um entorno, né, para se trabalhar. Vários fatores que são associados a esse problema, várias questões que a gente poderia trabalhar, só que a gente acaba focalizando na medicalização, né, na utilização de um medicamento. A gente medicaliza a vida de maneira geral. E muitas questões a gente poderia trabalhar de uma outra forma, né? É uma parte, né? É uma parte, trabalhar com uma promoção de saúde, com
com outras atividades e outras ações para que a gente não tivesse esse quadro, né, alarmante da automedicação. Você acha que a lógica de saúde, você fala dos fenômenos, dos aspectos culturais, né? Você acha que a lógica de saúde, que é uma lógica que trata muito da doença e muito menos da saúde, você acha que isso tem a ver com isso? Sim, sem dúvida. Essa questão do processo saúde-doença, né, da gente dar um enfoque muito mais à doença do que à saúde, até as próprias questões de vários tratamentos que a gente poderia fazer, muitas vezes não utilizar a medicação, né, e sim fazer um tratamento de outras formas, trazendo outras alternativas, poderia ser possível fazer esse tipo de tratamento. Mas eu acho pela própria cultura que a gente tem e também pressões externas que são extremamente importantes, que é a pressão da indústria farmacêutica nesse contexto, faz com que a gente acabe fazendo opção, né, muitas vezes pelo medicamento. Porque aí acaba não sendo exatamente uma forma de tratamento, mas uma fonte de renda, né? Se considerar aí o apelo dos laboratórios. Porque é a grande questão, né? O medicamento, ele acaba sendo muitas vezes, ele é um negócio. A saúde acaba sendo muitas vezes um negócio. Então, para a indústria farmacêutica, é importante que você tenha essa disseminação, né, e essa facilidade no acesso dos medicamentos. E isso é fácil a gente até lembrar, não faz muito tempo, mas a gente poderia, em 2010, a gente conseguiria ir tranquilamente numa farmácia e comprar antibiótico. Isso. Né? Que isso não é uma realidade nos outros países. E no Brasil, recentemente, que a gente teve a restrição da compra do antibiótico, porque também era possível a gente, né, ir na farmácia comprar um antibiótico sem nenhuma prescrição. E toda a questão do risco, né, da resistência do micro-organismos acaba... Alessandra, vou te convidar para assistir a entrevista da Fernanda Manzini, que é do Conselho de Farmácia e também é farmacêutica da Prefeitura Municipal. Vamos ver por quais incorrências ela passa no dia a dia dela na Prefeitura. Fernanda, a automedicação é um problema de saúde pública? Sim, a gente pode considerar que a automedicação é um problema de saúde pública porque ela é feita de uma maneira irresponsável, né? O indivíduo que ele tem uma noção, ele tem conhecimento dos medicamentos, ele se automedicar com responsabilidade, isso não é um problema. O que acontece é que as pessoas acabam utilizando medicamentos de maneira inadequada e hoje em dia, grande parte das internações que a gente tem são por conta de intoxicações de medicamento. Então, a pessoa acaba utilizando o medicamento para melhorar de algum sintoma e acaba piorando e causando um problema. E a gente considera isso, então, devido ao tamanho, à magnitude, um problema de saúde pública. Fernanda, na tua opinião, farmácia é um estabelecimento de comércio ou saúde? Hoje em dia, do jeito que estão configuradas as farmácias, elas estão muito mais para estabelecimentos comerciais do que de saúde, né? A nossa grande luta, há 20 anos, a gente vem numa luta para tentar tornar a farmácia um estabelecimento de saúde. E o ano passado, com a aprovação da Lei 13.021, está estabelecido e colocado em lei, então, que a farmácia é esse estabelecimento, que ela faz parte da rede de atenção à saúde do usuário e que ela não é um espaço somente de venda de medicamentos. Ela acaba comercializando os medicamentos, mas ela ali é um espaço da rede de atenção, é um espaço de atenção ao usuário, né? Mas, infelizmente, ainda a gente ainda tem algumas redes de farmácia que são muito mais voltadas para o comércio dos medicamentos, muito mais, assim, a questão de promoções, a questão da empurroterapia, que a gente costuma sempre ver, né, de forçar o consumo, do que, de fato, um uso racional dos medicamentos. Hoje em dia é proibido, né, nas farmácias, a gente ter os medicamentos, mesmo aqueles isentos de prescrição, que a gente conhece como MIPs, aqueles que não são tarjados, é proibido eles estarem em exposição. O entendimento que o Conselho de Farmácia tem é que os medicamentos precisam estar atrás do balcão, então eles são isentos de prescrição, então não precisa da prescrição, da receita para conseguir, mas ele não é isento de orientação. Então ele precisa, no momento, o usuário tem uma dor de cabeça, por exemplo, chega na farmácia, procura o farmacêutico, né, que é um profissional que tem um conhecimento para fazer uma avaliação. A gente faz uma avaliação de risco rápida para ver se é um caso que o usuário pode tomar um analgésico ou se é o caso de já encaminhar para o médico ou para o hospital. Com algumas perguntas simples a gente consegue fazer isso. E daí, então,
fornece o medicamento com as orientações. Então, Alexandra, eu acho que Fernanda nos traz aspectos bem importantes, né? Acho que principalmente a questão da intoxicação e dessa disponibilidade, né, bastante presente nas farmácias e balcões, né, essa possibilidade das pessoas poderem adquirir uma medicação, muitas vezes sem a avaliação de riscos adequada, né, embora agora já exista toda uma legislação que coloque, né, a necessidade de um farmacêutico na farmácia para fazer essa avaliação, né, não é por acaso que eles estão por lá, e que se torna então um caso de saúde pública a automedicação em decorrência da intoxicação. Que tipo de impactos então a gente tem encontrado em decorrência dessas intoxicações? No Brasil, a gente tem alguns estudos que tratam especificamente da automedicação. Então, a gente tem cerca de 30%, né, da população, uma variação, na verdade, entre 30% a 80% da população se automedicando. Apesar dessa variação, ela está relacionada muito à questão de como se pergunta e ao período recordatório. Então, algumas vezes a gente faz uma pergunta referente à última semana, aos últimos 15 dias e 30 dias, por isso que a gente tem essa variação. E é uma prevalência importante dentro do país. E aí, quando a gente fala do impacto, né, o que causa essa automedicação, qual que é o risco que ela traz para a população, a gente... Eu vou te pedir para a gente tratar disso no bloco seguinte, Perfeito. Pode ser? Pode ser, combinado. Combinado? Saúde é Tudo volta em seguida para tratar dos riscos da automedicação, os impactos efetivos na saúde, com Alexandra Boing. Até já. Importante todos os companheiros que compareçam às reuniões ao qual trabalham os setores da Anvisa, INSS e Ministério da Saúde, ativo, aposentado e pensionista. Vai ser eleitos delegados de base, servidores ativos da INSS, Ministério da Saúde e Anvisa, e os representantes aposentados dos municípios localizados no estado de Santa Catarina. Sindipreves, um sindicato forte, conquista mais. De volta com Saúde é Tudo, com Alexandra Boing, tratando de automedicação e saúde. Vamos falar um pouquinho, Alexandra, dos riscos e impactos na saúde? Como nós falamos no bloco anterior, o que incorre em riscos, quais os maiores impactos na saúde que a gente tem encontrado? Quando a gente fala da questão da automedicação e do risco à automedicação, a primeira coisa que surge e que a gente lembra são as intoxicações por medicamentos, né? Por ser uma questão séria, impactar em óbitos, né? Então a gente tem uma representatividade importante de óbitos causadas por automedicação. Isso fica registrado? E isso fica registrado. A gente tem um sistema de informação que é o Cinetox, que é o sistema de informação toxicológico, e lá a gente tem esses registros das intoxicações e também dos óbitos relacionados a medicamento. Então, para a gente ter uma ideia dos óbitos que ocorrem por intoxicação, seja ela por agrotóxicos ou outros agentes tóxicos, os medicamentos representam 18% desses óbitos, que é um valor bem importante. E além da intoxicação, quando a gente fala da intoxicação e dos óbitos, a gente também tem que lembrar que os medicamentos, essa automedicação, ela traz também problemas relacionados a mascaramento de doença, né? E isso pode fazer um retardo no diagnóstico da doença, né? Pode também impactar num erro diagnóstico devido a esse mascaramento. E além disso, a automedicação ela tem um problema relacionado, ela dá um impacto tanto de custo para o indivíduo, porque a partir do momento que ele faz um gasto com o medicamento, não necessariamente para o tratamento, né, de forma adequada, e também um custo para a sociedade, para o sistema de saúde, a partir do momento que ele precisa ter uma internação, ou ele tem uma questão um pouco mais séria, um agravamento
da doença em virtude da automedicação, né, da falta de diagnóstico ou mascaramento nesse processo, que impacta para a sociedade como um todo. Ana Luísa Lucena e Paula Guimarães são as nossas jornalistas e repórteres de campo também. Elas foram às ruas para ouvir a população, perguntando por que as pessoas se automedicam e se automedicam. Vamos dar uma olhadinha? A automedicação é uma prática comum no Brasil. Estudos indicam que pelo menos 35% dos medicamentos são adquiridos sem prescrição médica. No entanto, poucos sabem que isso pode causar problemas e até mesmo dependência química. Você costuma se automedicar? Totalmente. Geralmente uma vez por semana. Quanto mais a profissão que eu tenho, que é motorista, também é bem estressante. Quando a gente está gripado, a gente faz aquele remedinho caseiro também, porque para recorrer a um hospital tá difícil. O cara chega lá e fica muito tempo. Tipo, dores de cabeça, eu já tenho um remédio do qual eu tomo, então eu já vou direto na farmácia e compro. Se eu tô sentindo dores com determinada frequência, daí eu vou no médico. Não dizer que a gente não se toma, né? Quando se vê que realmente não dá de se suportar. Mas quando há de tomar, a gente toma, né? Geralmente eu venho primeiro no médico. A gripezinha aí eu tomo um chazinho, né? Mas se pior eu venho no médico. Mas um remédio mesmo assim eu não gosto de tomar não. Quando é a dor que eu já conheço, que eu já sei, as dores que eu sinto, eu recorro à farmácia. Quando eu sinto alguma coisa estranha, não é aquilo que eu venho sentindo, né? Não é aquela costumeiras, aí eu tenho que procurar um médico, né? Então, Alexandra, o cenário parece bastante difícil, né? Aspectos de desinformação, aspectos de naturalização desse fenômeno, né? Aparecem bastante nas falas. Na sua opinião, por que as pessoas se automedicam? Então, a gente tem uma questão cultural, né? A questão cultural ela está muito relacionada com toda a pressão da própria indústria farmacêutica, em toda essa simbologia que o medicamento tem ao redor dele, uma questão mágica, que a gente acredita, né, muitas vezes que a gente vai resolver todos os problemas através de uma pílula. Então isso faz com que a gente procure resolver as questões através do medicamento. A questão da facilidade do acesso aos medicamentos nos estabelecimentos comerciais ou a partir de um medicamento, de uma sobra de medicamento que a gente tenha. E o acesso à saúde, Alessandra? Também é um fator extremamente importante que está associado à automedicação. Então a gente tem estudos que demonstram que a automedicação ela está relacionada com serviços mais desestruturados. Então, quanto maior estrutura a gente tiver nos serviços, menor automedicação a gente vai ter. Porque a partir do momento que o indivíduo, ele acredita, né, ele tem a certeza que quando ele precisar de um acesso a uma consulta médica ou uma consulta odontológica, ele vai poder recorrer ao serviço, conseguir essa consulta e resolver, né, os problemas através de uma avaliação do médico e do dentista. Me parece que é uma alternativa que as pessoas encontram para resolver de forma instantânea, imediata, uma dor, um contingente de saúde, muitas vezes, né, na maioria das vezes, né, de forma bastante amadora, né, porque não entendem dessa seara, tentando resolver o seu problema, né, e por ausência, né, muitas vezes de uma atenção. Isso acontece, as pessoas acabam de maneira geral não sabendo os riscos que são inerentes ao uso de medicamentos, né? Então a partir do momento que a gente acaba não tendo essa informação, isso acaba acontecendo, falta de acesso ao serviço, né? E essa instabilidade, saber se você vai conseguir uma consulta ou não. O que você acha que poderia resolver é muito grande, né? Mas quais as alternativas, assim, o que poderia mudar nesse contexto para esse cenário não ser assim tão... Nesse panorama, a gente já vem há algum tempo com algumas ações específicas, ações políticas públicas específicas nesse contexto. Questões tanto de formação e informação até em escolares, né, sabendo dos riscos que os medicamentos eles trazem consigo.
E também trazer questões relativas à restrição de uso, né? Como foi feito na questão dos antibióticos, a própria questão da presença do farmacêutico na farmácia, assim como estabelecimento de saúde, né? Trazendo as informações para os pacientes, para as pessoas que forem procurar o serviço e fazendo, né, o aconselhamento do que é necessário, tentando, né, uma automedicação responsável. Eu tenho observado muito na mídia em geral comerciais publicizando certos tipos de medicamentos, né? Qual a regulação efetiva, de que forma acontece essa regulação e se ela é efetiva ou não, no sentido de regulamentar? Porque assim, aparece uma propaganda de cigarro, o Ministério da Saúde adverte, né? Mas em nem todo tipo de medicação acontece isso. O que você acha que falha aí? A gente, na verdade, no campo, na área farmacêutica, a gente tem evoluído muito, né, nessa questão de políticas específicas. A gente tem uma RDC que é extremamente recente, a gente tem mais de 10 anos dessa RDC que faz a regulamentação das propagandas de medicamento. Então, se a gente for pensar, há alguns anos atrás a gente tinha um bombardeio muito maior, né? Mas ainda a gente tem sim propagandas com utilização de artistas, pessoas públicas, incentivando, mostrando: eu utilizo esse medicamento. Isso, polivitamínicos e tal. Né, com Angélica, Luciano Huck, fazendo com que... E as pessoas não entendem, por exemplo, na questão, por exemplo, do polivitamínico, que na verdade, a partir do momento que você utiliza um conjunto de vitaminas, né, você tem todo um desbalanço dentro do seu organismo. E isso faz com que são pessoas famosas utilizando, que tem a vida corrida, então também eu vou utilizar. Então tem uma RDC específica que faz um controle, né, restringiu muito, mas ainda é necessário a gente evoluir mais e caminhar, e principalmente uma maior fiscalização. Muitíssimo obrigada, você é uma simpatia, além de linda, né, pessoal? Muito obrigada. Muito bom tê-la aqui com a gente e esperamos tê-la sempre. Sem dúvida, foi um prazer, me coloco à disposição, né, em nome do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal, podem contar conosco sempre. Ok, obrigada, Alexandra. Até mais. Saúde é tudo, volta para o último bloco em seguida. Até já! O sindicato está sempre aberto para ouvir a opinião dos servidores, que podem expressá-la nas assembleias, por escrito, no Jornal Previsão ou ainda através dos nossos diretores de base, que são os elos de ligação com a categoria nos locais de trabalho. Sindipreves, um sindicato forte, conquista mais. O Saúde é Tudo de hoje nos coloca diante de mais uma situação para refletirmos. O acesso que a população tem tido à saúde é suficiente? Me parece que não. Na medida em que eles precisam, na medida em que essa população necessita fazer uso, dar conta dos seus contingentes, dar conta de suas dores através da automedicação. Os aspectos que se relacionam à educação e saúde também precisam ser revistos. Essa população precisa conhecer, essa população precisa saber que o uso indiscriminado de medicação, de agentes químicos, podem ter reações proporcionais, reações importantes no seu organismo. Quando isso não ocorre, essa população ela fica vulnerável, essa população se torna vítima de si mesma. À medida em que não atende, um adoecimento em curso, atua de forma paliativa e se vê diante da falta de atenção à sua saúde. Importante que os órgãos, conselhos, enfim, toda a sociedade, todo o conjunto da sociedade possa nutrir, possa questionar
e possa promover então essa discussão de fortalecimento da saúde coletiva. Que o nosso SUS consiga cada vez mais cumprir o seu papel, garantindo acesso efetivo e de qualidade a toda a população brasileira, para que essa população não tenha que se automedicar. Saúde é Tudo volta semana que vem com mais um tema relevante, com mais um tema importante para você. Até!